Gravando aula. Tranquilo. Fiquem de boa que a gente vai fazer um trabalho bacana agora com vocês aí. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, professor. Beleza? Tá, joia. Pelo que eu vi lá, o pouco que acompanhei, o professor chegou com vocês na parte de temperatura, né? Isso, mas só que, não dava pra entender, porque tava explicando, tava muito barulho na casa dele, não dava pra entender muito bem. Vixe. Eu vou ter que fazer uma apanhada então com vocês a respeito do que nós vamos trabalhar com a ciência da natureza. E aí a gente já trabalha em cima disso, essas coisas direitinho. A aula está sendo Beleza. gravada. Hoje, É, hoje eu não sei se o Rafael vai conseguir entrar agora. Ele falou pra mim que ia demorar pra entrar, não sei o que aconteceu, não. pode E ser o alguma coisa com a Rogério, não internet sei ou... continuar com o curso. Ah, entendi. Pode ser alguma coisa com a internet também que tenha tido algum problema, né, Bruno? Esses Isso, negócios a gente também. não tem controle. A gente não tem assim como falar, eu vou controlar e complica. É dose. É, foi. Negócio de a gente ficar na mão dos outros, questão de internet, essas coisas é complicado. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Pera aí, então. Já para facilitar a vida de Vou vocês, fazer isso. parte de algumas aulas foram gravadas das outras turmas. Tá no... Ah, mas eu não vou conseguir aqui. Eu vou pegar direitinho o endereço do YouTube, que estão gravadas as aulas das outras turmas, e vou deixar disponível para vocês, lá no grupo. Porque Beleza. assim, é, algumas coisas que a gente vai fazer nesse trabalho agora não vai ser diferente do que eu fiz com os outros. Só que vai ser um pouquinho mais corrido. Eu não vou ficar, a gente não vai poder ficar lendo, interpretando aqueles textos que tem no livro. Mas boa Lá na parte apostila, deles vai né? dar para ter uma noção. Não entendi, Bruno. Você foi lá da apostila, né? Isso. Eu vou puxar a apostila aqui para vocês, no caso aqui. Vou trazer ela para a gente trabalhar. Já está vindo. Esse é o nosso livro. Então, o que acontece nessa situação aqui? Eu vou fazer uma leitura de resumo. E nisso nós vamos identificando aqui os principais elementos. E desses principais elementos nós vamos trabalhar os seus devidos cálculos. O primeiro item que aparece aqui, abre esse livro de ciências naturais, é o conhecimento de matéria, definição de matéria. Aí você analisa o seguinte: para você, o que é matéria? O que você entende por matéria? Matéria é tudo que seja sólido, que eu consigo pegar com a mão, alguma coisa assim. Tudo que eu consiga usar dela pra fazer alguma coisa. Isso é uma definição. No caso, matéria, ele tem que ter, então, a condição. Se você pegar com a mão, ele tem que ter dimensão, tem que ter espaço. O que mais? O que mais que ele tem que ter?
Matéria? É, Bom, matéria tem que ter peso, volume, densidade, isso. Então, tamanho. o que eu vou marcar aqui é o que é matéria. Matéria é qualquer substância que ocupa espaço e tem peso. Isso quer dizer, eu vou trabalhar a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então, tudo que eu posso manusear, como você falou, que é o correto, eu posso manusear, que eu posso mexer, que eu posso sentir, é matéria, porque ele ocupa lugar no espaço e tem peso. E nessa condição, nós temos três tipos de matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. E na área da aviação, você trabalha com os três. Você vai trabalhar com o sólido, que é o próprio avião em si, o gasoso, que vai se tratar da parte de oxigênio, vai se tratar de hidrogênio, dessas coisas que estão envolvidos dentro da aeronave, e o líquido, que também vai estar envolvido com o combustível do avião, o óleo. Então, a hidráulica todinha, você tem líquido. A parte gasosa, que é a queima, essas coisas assim, normalmente o combustível vai estar líquido. Só que na queima, ele vai estar em vapor. Esse vapor vai estar em pequenas partículas. Ele é matéria. Ele ocupa lugar no espaço e tem massa. Ou, na condição, fazendo vezes a aceleração da gravidade, ela tem peso. Perfeita a sua colocação. Já temos então a definição do que é matéria e quais são os tipos de matéria. No caso, a água. A água é matéria. Gasolina. Gasolina é matéria. Vidro. Vidro é matéria. Então, todos eles são formatos de matéria. O que acontece? Qual é a diferença da matéria? O sólido já tem sua forma própria. O líquido, ele assume o espaço que está no recipiente. E o gasoso também. Então, nessa condição, o único que é diferente dos outros aqui é o sólido. Então, o sólido já tem a sua forma definida, suas dimensões já são pré-estabelecidas, então não tem mais Ô, nada que professor, fazer. só um minutinho. É, Só um minutinho. pode falar. Tá. É que, como sempre, eu tô aqui no hotel, aqui, professor. Perdão. Ah, tranquilo. Vamos lá então? Continuar? Então nós iremos. Bora lá, pode ir, professor, pode dar continuidade. Tranquilo. Verificamos então as três formações. O sólido já é um elemento pré-definido. O líquido, ele é definido, mas assume o seu espaço que é dado ali pelo recipiente, e o gasoso também. Aí você avalia. Se eu tenho isso daqui, a água, por exemplo, eu posso ter lá em três estados físicos. Quais são os três estados físicos? O sólido, o líquido e o É vapor. líquido gasoso. Não posso chamar de gasoso porque o gás não se vira líquido facilmente. Ele, alguns tipos de gases, como o gás carbônico, você transforma ele no estado gasoso,
para o estado sólido direto. Nós vamos ver isso já já. Então aqui é o ciclo da água, ou melhor dizendo, as transformações que a água possui. Então você tem aqui uma forma de gelo, com várias pedras de gelo aqui, tirada aqui as pedras de gelo, colocado no ambiente comum, temperatura ambiente, 25 graus, 20 graus, depende. Quanto menor a temperatura, mais tempo leva para ele derreter. Então ele entra em estado de fusão. O que é esse estado de fusão? Ele vai perdendo seu estado, sua formação sólida e virando líquido a 0 graus Celsius. Transformou todo em líquido. Aí você aquece todo aquele líquido que era do gelo. Virou água líquida. Quando ele se ferve, ele vai se vaporizar, formar as nuvens. Então você tem aqui primeiro estado sólido, segundo estado líquido, terceiro estado vapor. Aí você fala, bom, coloquei a água no recipiente, em forma de gelo, ele aqueceu, ele dissolveu toda a matéria de gelo em água e eu deixei lá deixei aquecendo. Só que eu percebi que havia uma fumacinha branca que quando batia na tampa, ela virava gota de novo. Então o que ela fez? Ela liquefez, que é a liquefação ou condensação. Então transformou de vapor para líquido. Então, transformando todo o vapor em líquido, você tem água líquida de novo. Aí você pega essa mesma água e distribui nas formas de gelo. Coloca na geladeira. Então, o que ela se faz? Ela solidifica. Então, ela vai trabalhar a água líquida, se tornando água sólida, o gelo. No caso do gás carbônico e outros gases, você não consegue fazer essa transformação. Não tem esses três estados. São apenas dois. Ou é sólido ou é vapor. No caso, gasoso. O gás carbônico é um deles. O gelo seco é feito com gás carbônico. Então, gás carbônico sublimando, você solidifica ele. Forma um gelo seco. Do gelo seco. Por isso que o gelo seco, quando você joga na água, ele estoura, né? Isso. Porque normalmente o que acontece? Ele aquece rápido demais. Se você pegar ele na mão, é igual como se fosse uma brasa viva de uma churrasqueira. Queima da mesma forma. Então aí, no caso, ele está com as suas partículas muito diminuída a velocidade. Nós vamos ver isso depois em química, que é condição do seguinte. Os elétrons estão ali em baixíssima velocidade nos átomos de carbono, do gás carbônico. Quando eles pegam um aquecimento, esses elétrons começam a aumentar a velocidade e partem com a velocidade alta. Então, ele transforma direto do estado sólido para o vapor. Como no caso aí, o gasoso. Se você pega ele e coloca na água líquida comum, ele explode porque ele faz de uma vez. Ele libera os elétrons de uma vez só. Então, a velocidade é imensa. Não dá, não sei sem precisar qual é o valor real. Mas é por isso. Porque ele não está acostumado a ficar naquele estado parado. Para ele é um estado parado. Ele está em alta velocidade livre no ar. Ele estando em estado sólido, ele está ali se mordendo, se batendo em todas as paredes para sair. Quando tem uma brecha, ele vaza. Então, nessa condição, o gelo seco, ele é um gás sólido. Um outro exemplo de transformação, de sublimação, é a naftalina. Ele parte, você compra aquelas bolinhas, você fala, bom, vou colocar essas bolinhas nas gavetas para não criar barata, não criar traça, aquelas coisas. Quando você olha na gaveta, cadê a bolinha? Sumiu. Mas ela esteve ali presente. Porque ela devido ao ambiente, ela foi deixando de ser uma esfera e passou para o estado gasoso automático, sozinha.
Então ela foi De todos, sublimando. eu nunca tinha pensado na naftalina. A naftalina também ela se desfaz, né? É, ela se desfaz, ela não se torna líquida. Por isso que ela é muito utilizada na questão de guarda-roupa, essas coisas, para não ter aparecimento de barata, traça e outros bichos assim que não toleram o cheiro dela. Imagina que se juntar a naftalina perto de um desses bichos, eles fogem. Ou alguns deles não suportam e morrem. Porque para eles é um cheiro muito absurdo, um odor muito forte. E ela é um formato de um gás. Então você tem a naftalina, ela se transforma do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Por isso que não mancha a roupa nem nada. E ela é muito usada nesse processo. Então os três estados que nós temos aqui, sólido, líquido e gasoso, serve para água, óleo, apesar que você pode tentar congelar o óleo, mas não é tão fácil assim, devido à sua densidade. Mas os únicos outros que não são possíveis são os gases. Por isso que é separado gás, no estado gasoso, no estado de vapor. Estado de vapor, água, líquidos assim fáceis de você ter os três estágios. Já o gasoso é o próprio gás mesmo. Todos os outros gases que você fazendo diminuição brusca, comprimindo e tendo uma pressão violenta sobre ele, diminuindo a sua temperatura, ele se transforma do gás, sublimando para o sólido. Dessas três situações aí, desses três elementos, os principais que nós vamos trabalhar são os fluidos. Quem são os fluidos? Aqui eles recebem esses nomes porque eles são fáceis de manipulação, eles fazem um caminho rápido. Isso quer dizer, eles fluem livremente. Água, no caso os líquidos e os gases. E quais são as características de cada um? Bom, são similares em algumas coisas. Ambos não têm forma definida. Então é a primeira situação que acontece. Eles não têm forma definida. Acomodam-se na forma dos recipientes, tanto o gás quanto o líquido. Porém, tem umas situações bem mais complexas que a gente vai ver. Ambos prontamente transmitem pressões. Tanto o líquido quanto o gás transmitem as pressões que lhes são dadas. Na situação do líquido, ele é mais resistente na pressão. Você pegar uma coisa com água, um copo com água, você colocar alguma coisa para prensar, chega a um certo limite ali, ele não deixa mais. Ele se torna incompressível. Não dá para comprimir. Agora, se eu pegar o mesmo copo, colocar que nós chamamos de êmbolo, e colocar ali e começar a prensar, você vai ter quase no fim do copo, até possivelmente estourá-lo. Porque o gás, ele permite, ele é bem comprimível. Porém, chega um ponto também que ele vai arrebentar a parede. Porque ele não faz pressão só no fundo, ele faz pressão em toda a região. Já o líquido é mais profundo. Quando você vai pressionando, 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 chega um ponto que ele não deixa mais comprimir e toda a força que ele está recebendo ele vai passar para o fundo do copo. Aí você arrebenta com ele. Você perde a experiência numa situação dessa. Mas essas são as duas situações que são similares, são semelhantes na questão dos fluidos, líquido e gases. Já que é bem distinta, diferente entre elas. As que são diferentes entre elas são três. A primeira delas é: os gases ocupam os recipientes completamente. Você pegar uma garrafinha, uma petzinha, o que acontece? Dentro dela já está cheio de ar. Ah, mas está tampado tudo direitinho? Sim, mas ela só está no formato correto porque ela está cheia de ar.
Se não tiver, ela é espremida pela pressão externa. Então, a pressão interna dela está completamente equilibrada com a externa. Então, quer dizer, os gases ocupam seus recipientes completamente. Essa é a primeira característica distinta do gás com o líquido. Os gases são mais leves do que os líquidos, em iguais volumes. Se eu pegar 1 litro de água, 1 quilo, se eu pegar 1 litro de ar e 1 litro de água, 1 litro de água pesa mais que 1 litro de ar. Então, nessa condição, os gases são mais leves do que os líquidos, em igual volume. A terceira característica distinta, diferente, nós temos que os gases são altamente compressíveis, mas os líquidos apenas um pouco. Então, o gás eu posso comprimir o máximo possível, ter ali uma quantidade de gás ali bem prensado. Já o líquido não. Se eu prensar, vai parar naquele ponto, e ali naquele ponto que parou, se você apertar mais, das duas uma. Você arrebenta o recipiente, você quebra todo o recipiente, ou você se machuca, porque aí ele vai dar a terceira lei de Newton. Ação, reação. Ela vai te devolver o impacto. Então aí você tem as duas similares. Ambos não têm forma definida e acomodam-se na forma dos recipientes. A segunda, que é similar, ambos prontamente transmitem as pressões. Já as distintas, fala mais sobre os gases. Os gases ocupam seus recipientes completamente. Segunda, os gases são mais leves do que os líquidos, em iguais volumes. Terceira, os gases são altamente compressíveis, mas os líquidos apenas um pouco. Então, são essas características que nós vamos trabalhando dentro do nosso curso, que você vai percebendo quando que isso aqui vai ser utilizado. Dependendo do módulo que vai ser trabalhado, vai mencionar sobre essas características aqui. Tanto as que são semelhantes, quanto as que são totalmente diversas. Não tem muito a ver com uma com a outra. A densidade e gravidade específica é a densidade do corpo, no caso que nós temos aí. Só que agora nós vamos deixar de trabalhar com as unidades português, na língua portuguesa. Vamos fazer isso, transferir para as unidades inglesas. Claro que a unidade portuguesa a gente não vai jogar fora, vai trabalhar com ela aqui no Brasil. Só que nós vamos manter mais o padrão inglês que o padrão português, que seria um caso aí mais para o Sistema Internacional de Medidas. Cada país tem seu sistema, independente do sistema internacional. Porém, para um padrão, existe o Sistema Internacional, que envolve todo o mundo, todos utilizam, mas também tem o padrão, no caso o sistema inglês, que é para aviação. Então, no sistema inglês, nós temos a medida de volume, é dado por 1 pé cúbico. 1 pé equivale a 30,5 centímetros. E nós temos, com relação aqui, a peso. Quanto que equivale um pé, professor? Um pé cúbico? 30 vezes? 30 vezes? Não, 1 pé equivale a 30,5. 1 pé cúbico, você tem equivalente aí a 1 centímetro cúbico que ele diz. No sistema métrico, a unidade é 1 centímetro cúbico. Mas esse 1 pé, a medida de 1 pé é 30,5 centímetros. 1 pé cúbico, você vai fazer 30,5 vezes 30,5 vezes 30,5. Você vai ter 1 pé cúbico. É porque é 30,5 vezes, 3 vezes ele, né? É ele vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Porque assim, você tem o comprimento. Então, esse comprimento que você tem 1 pé cúbico, supondo. Isso aqui. Aí o que acontece? Eu vou ter esse na horizontal, depois na vertical, depois na profundidade. Então, você tem 1 pé cúbico, que é 30,5 centímetros, vezes ele mesmo, 3 fatores. Então, na condição, para a gente não ficar quebrando a cabeça em relação a centímetro cúbico,
porque vai dar mais valor numérico para uma unidade tão pequena, se utiliza-se um pé cúbico. É mais prático, mais fácil. Já a questão da massa, é usado libras. Uma libra equivale a 1 quilograma. 1 quilograma nosso equivale a 2,2 libras. Então, a densidade é o valor da massa dividido pelo volume. Então, nessa condição, a densidade é dada por libras sobre pés cúbicos. Só que não com essa simbologia aqui. Isso aqui não é muito aceito. A gente escreve a unidade completa ou partes que façam lembrar dela. Libras por pés cúbicos. Na condição de você trabalhar com a densidade, você tem lá um recipiente tem 4 pés de comprimento, 3 pés de largura e 2 pés de altura. Então, fazendo a multiplicação desses 3 elementos, nós temos o que é chamado de volume. Então, 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 2, 24. Então, o seu volume é 24 pés cúbicos. Aí você fala, bom, em 24 pés cúbicos, eu tenho um líquido que pesa 1.497,6 libras. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esses 1.497,6 libras, vou dividir por 24. Então, ele vai ter o valor de densidade desse líquido, um valor real de 62,4 ou 62,4 libras por pés cúbicos. Então, nessa condição, está medindo aí um líquido dentro de um volume, que forma aí o recipiente 4 pés de comprimento, 3 pés de largura e 2 pés de altura. Então, você tem que o líquido tem a densidade 62,4. Essa densidade da água, que está medida ali, é verificada a 4 graus Celsius de temperatura. Normalmente é usada para comparação de densidade de outras substâncias. Então, no caso, você coloca lá, bom, estou medindo isso aqui, tendo isso aqui como um parâmetro, um padrão, para medir a densidade do óleo, medir a densidade do mercúrio, medir a densidade do sulfato, e assim vai. Do ácido sulfúrico, como está aqui. Aqui do gelo, alumínio, titânio. Então, todos eles têm uma comparação com o elemento água, que é o líquido aqui. Deixa eu ver se está aqui o que é o gelo, alumínio, titânio, álcool etílico, Tem gasolina, querosene, combustível de janta, água, está aqui, ó, water. álcool etílico. A água é ele é o padrão. É o padrão de medida para densidade. Então, por ele, a gente calcula qual é a densidade de cada elemento que está definido aqui, usando a regra de 3. Então, a água, você tem aí o líquido de 62,4 libras pés, ou libras por pés cúbicos. Então, você tem essa definição, que é bem, essa tabelinha utiliza-se bem para a questão de densidade. Mas, hoje em dia, tudo é trabalhado mecanicamente. Então você fala assim, bom, é de forma digital. Aí você pode pensar assim, peraí, essa forma digital, como é que é utilizado? Existem máquinas que fazem esse trabalho. Então você coloca lá 2 elementos químicos, seja a água, que é o elemento padrão, que a densidade você já tem, e o outro elemento que é, vamos dizer, a gasolina. Então, você tem ali a densidade padronizada pela água. Você verifica ali qual é o padrão ideal da gasolina. Daqui nós temos, então, a equação. A gravidade específica, ou a densidade, é o peso da substância dividido pelo peso de igual volume da água, ou densidade da substância pela densidade da água. Então, essa é a forma que se utiliza para fazer essa comparação. Então, eu vou fazer o peso da substância
pelo peso igual ao volume da água. Que no caso nós vimos lá que é 1.497,6. Então você tem essa condição. Você vai Ou eu passar o valor pegar... aí, professor? Oi? O senhor vai passar uma agora aqui pra gente? Pra nós fazer? Não entendi o que você quis dizer. O senhor vai fazer uma conta dessa agora? Uma conta agora? Ainda não. Só estou fazendo essa pequena passagem aqui para a gente ter essa noção. Ah, tá, joia. Não, Ah, muito tá. bom. Agora tem um cálculo aqui sim para a gente brincar. Mas é coisa até que leve. Para facilitar a brincadeirinha aqui, ele dá um exemplo de um líquido hidráulico. Se certo líquido hidráulico tem uma gravidade específica de 8 décimos, um pé cúbico do líquido pesa 8 décimos de vezes o que pesa um pé cúbico de água, que é 62,4 vezes 0,8 ou 0,8, tendo aí, então 49,92 libras. Então o peso dele, essa densidade específica aí que ele apresenta, 8 décimos de valor do peso da água. Então a comparação, a densidade dele dá 49,92 libras. Então você já tem uma comparação aí, identificado qual é a situação da densidade, usando a água como comparação, como um padrão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui já é outra situação aqui. Nós vamos ver aqui para a lousa. Para aqui um pouquinho. Nós vamos ver aqui a lousa. Não sei, ainda não deu na questão do tempo. Então nós vimos ali algumas situações. Aí você pode pensar assim, bom, a densidade tem a água como um padrão, beleza. Mas e se eu precisar definir um elemento, eu já tenho ali o seu valor numérico, já tenho a sua quantidade real de massa e volume. Eu preciso usar o padrão com a água? Diretamente não, mas você pode fazer a comparação caso seja um líquido e você precise fazer ver a velocidade com que ele faz aquele trajeto. Se ele faz aquele trajeto mais rápido ou mais devagar devido à sua densidade. Coisa que com a água por ter uma densidade padrão de, que nós vimos lá, 62,4, no caso de massa, ou uma densidade mesmo na relação, então nós temos que a água tem uma fluência. Já o óleo tem uma fluência um pouco mais devagar, porque é mais denso. Então tem essa relação. Então se eu pegar lá, você tem lá um valor de massa igual a 40 libras. E você tem lá um volume, vamos dizer aqui, deixa eu ver, 50 pés cúbicos. Aí você fala, bom, o negócio deve ser muito pesado. Você deve ter uma densidade muito alta ou muito baixa. Então o que acontece aqui? Você vê que as unidades de medida aqui, pés cúbicos, eu utilizei as duas primeiras letras da palavra cubic e as duas letras que têm identificação de pés, ou pé. Foot, pé. Feet, pés, que é o plural. Então, o que vai acontecer? Ele quer que calcule a densidade desse corpo. Como é que a gente identifica, então, a densidade desse corpo? A densidade é dada pela massa em razão do volume. Nessa condição,
A densidade eu tenho 40 libras por 50 pés cúbicos. Aí você olhando bem essa situação aqui, eu tenho 0 e 0. Cortou os zeros, vou fazer 4 dividido em 5 partes. Fazendo essa divisão, 4 dividido em 5 partes iguais. Vemos aqui que eu tenho um algarismo dentro da chave, lá fora tem um algarismo. Só que esse um algarismo é menor que 5. O 4 é menor que 5. Então eu coloco 0 ponto, pedindo licença, acrescenta 0 ao 4. Formou novamente o 40. Aí eu vou ver quantas vezes 5 me dá 40. Nesse caso, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, zerou. Então você tem que a densidade desse corpo, seja um líquido ou seja um sólido, você tem então que ele tem 8 décimos de libras por pés cúbicos. Então como é que fica essa escrita? A densidade, 8 décimos de libras por pés cúbicos. Naquele formato que está lá, normalmente não se utiliza. Para a gente, sim. Para eles, na língua inglesa, não. Então, a gente não coloca daquela outra forma. E fazer isso daqui. Mas a gente que permite essa ideia. Para eles, essa ideia não é permissiva. Então, nessa brincadeira aqui, Oxe. você escreve ou a palavra completa, nesse caso aqui, pés cúbicos, assim inteiro, ou você pega as letras que representam a palavra. Nesse caso aqui, cubic, fit. Então, vou ter Q.ft. E esse FT ele pode representar tanto pés ou pé. Foot, pé. Feet é o plural. Pés. Então você tem essa relação entre eles. Então a densidade é isso. Agora, se for comparar, como na hidráulica, comparamos a densidade de um líquido em relação a um padrão que é da água, aí você utiliza os dois. Verifica ali qual a velocidade, essas coisas. Aí você percebe qual é a densidade dele. Se é maior que da água, se é menor que da água. No caso de um gasoso, como nós vimos lá alguns elementos lá, ele vai me dar então a condição dele variar em relação ao sistema da água. Nós vimos a densidade, mas e o volume? Como é que calcula o volume? O volume a gente calcula da seguinte forma. Se eu pegar aqui esse recipiente, tipo uma caixa d'água. Aí você fala assim, bom, eu tenho esse recipiente, ele tem 3 pés de lado. Se eu falar só dessa forma, eu já sei que ele é um cubo. Então, se eu falar assim, ele tem 3 pés de aresta. Então, nessa coisa aqui, nessa condição, tenho 3 pés. Beleza. Eu não preciso identificar os outros, porque os outros são o mesmo valor numérico. Mas como é que calcula esse volume? Então, eu vou ter aqui 3 pés de comprimento, 3 pés de profundidade, 3 pés de altura. O que ocorre nessa condição é que o volume ele é dado pela equação. Volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então você tem essa
relação. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Quando se trata de um cubo, então eu vou ter lá que o comprimento, a largura e a altura são o mesmo valor. Então é a única forma que o volume muda. É o lado elevado a 3. É essa situação aqui. Já se eu tiver uma forma diferente um pouco, no formato retangular, um paralelepípedo, então você tem aí medidas diferentes. Então aqui eu sou obrigado a mencionar, vamos dizer aqui, 6 pés, 5 pés e 4 pés. Aí sim, eu vou utilizar a primeira equação. Comprimento é 6, a largura é 5 e a altura é 4. Só que nesse caso aqui é 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 são 9, vezes 3, 27. Então, nesse primeiro aqui, você vai ter 3 elevado a 3, como cálculo para o volume. Então, nessa brincadeira, o volume vai ser igual. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. Nós temos, então, 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27. Como é dado aqui pés, então cubic feet. 27 cubic feet, pés cúbicos. Mas esse outro, como é que fica? Então o volume nessa condição, você tem um comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Então temos 6 vezes 5 vezes 4. Qual é a intensidade, a intenção aqui? Na multiplicação, você buscar os números múltiplos de 10. Então, eu faço aqui 6, 5 vezes 4 eu tenho 20, é múltiplo de 10. 6 vezes 5 eu tenho 30, é múltiplo de 10. Então, você pode escolher. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, que é a propriedade da multiplicação, propriedade comutativa, você pode usar como você quiser. E a propriedade associativa, quando você tem 3 ou mais fatores, te ajuda nessa compreensão aqui. Então, se eu fizer 6 vezes 5, me dá 30. Eu associei. Depois eu trabalho 4. Ou 5 vezes 4 vai dar 20. Então, eu vou ter 6 vezes o 20. Ambos aqui vai dar o mesmo resultado. 30 vezes 4. Esquece o zero e trabalha a multiplicação dos números diferentes de zero. 4 vezes 3, 12. O zero que eu deixei de lado, devolvo para a resposta. O mesmo acontece aqui nesse outro. 6 vezes 2, 12. O zero que eu deixei de lado, coloca na resposta. Ambos são os mesmos valores que você pode obter usando cálculos diferentes ou alterando a posição dos valores ali para você desenvolver. Então, você tem 120 o quê? Pés cúbicos. Pronto. Resolvido aí o volume ocupado pelo gás ou pelo líquido e a densidade que temos aí em relação a um deles, ocupando recipientes diferentes. Se for recipiente cubo, eu tenho uma formação, tenho um valor. Se for um recipiente paralelepípedo, formado nessa indicação, então eu vou ter uma outra formação, um outro valor. Então, esses dois pontos aqui são referentes àquilo que nós vimos no início lá, a respeito da questão da densidade e do volume. Lembrando que a massa
ela é medida em libras, ficando aí mais fácil. E depois, por consequência, um pouco mais à frente, é chamado libras-força, ou apenas libras também para peso e para força aplicada sobre um objeto. Então, você tem essas duas relações aí bem interessantes nesse caminho aí. Tudo bem, Bruno? Tudo certinho? Beleza, professor. Certinho, tá aí certinho. Beleza. Engraçado que o Zoom dessa vez deixou seguir a matéria adiante. Não deu uma parada. Eu estou achando que ele mudou a situação do tempo. Vou trazer de novo aqui nossa brincadeirinha. Cadê aqui o livro? Aqui. Enquanto ele está deixando, vamos trabalhando. Depois a gente para o nosso intervalo. Bom, essas partes aqui são interessantes de saber, mas é mais teoria que vai explicar para a gente algumas condições bem práticas do uso dos fluidos, o líquido e o gasoso. Então, quais são as suas situações, quando eu posso aplicá-las ou quando eu não posso aplicá-las. Mas aqui é muita teoria. Então, a questão de densidade que nós vimos é aquele processo. No caso, o primeiro formato que nós temos é esse jeito, bem tranquilo de resolver aí. Aí nós vamos para temperatura. Aí você fala, bom, o que quer dizer esse negócio de temperatura? O que quer dizer ver a isso? O homem, de um modo geral, a humanidade, sempre quis explicar as coisas. Por que faz frio? Por que faz calor? Por que chove? Por que não chove? Por que tem lugar deserto? Por que não tem lugar deserto? Então, é sempre uma situação de busca do conhecimento e de explicação. O que aconteceu então com isso? Eles conseguiram fazer umas pequenas alterações aí que foram bem interessantes. Conseguiram medir a temperatura. Para isso, o que eles fizeram? Surgiram aí 3 escalas de temperatura, largamente usadas. Essa centígrada foi o nome que Celsius deu. Ela não tem mais esse nome. Centígrada não existe mais. Ela foi trocada pela 13ª Conferência de Ciências Celsius, né? para Celsius, graus Celsius. E aí temos a Que é Fahrenheit, batizado com o nome dele. e a temperatura absoluta na escala Kelvin. O que acontece? Aparece uma quarta, que é a Rankine, com base na escala de Como? Rankine, que ela é a Rankine? base Rankine, que ela é a base, tem por base a escala de Fahrenheit. Vou trazer de novo aqui na lousa para verificar isso com mais facilidade. Então nós temos a de Celsius, a Fahrenheit, a escala absoluta de Kelvin, e aí nós temos aqui, onde é que está? Tá. Aqui ele só fala direto o valor. Mas nós vamos ver aqui embaixo, na próxima página, essa diferença. Aqui ele mostra a comparação das 3 escalas. Fahrenheit, Celsius e Kelvin. O zero absoluto de Kelvin equivale a menos 459,4 graus Fahrenheit, que é equivalente a menos 273 graus Celsius. Esse é o zero absoluto da escala da termodinâmica, que é a escala de Kelvin. Só que aí você avalia o seguinte. Kelvin é a escala absoluta da termodinâmica. Mas como é que surgiu essas ideias? Aí o que ocorre? Primeira escala que nós temos conhecimento é a de Celsius. Aqui você tem a fonte, que é o mundoeducação.com.br, que mostra esse desenho aqui. Então, o que acontece? Eles pegaram e
começar a fazer suas experiências. Primeiro, que nós temos de conhecimento, foi Celsius, que fez seu trabalho, apresentou na feira lá na Casa da Ciência, e também o nosso amigo Fahrenheit. Ambos fizeram suas experiências em ambientes totalmente diferentes. E Celsius mostrou, no caso ele fez o seu primeiras demonstrações, fazendo o sentido contrário. Como veio lá no texto, ela tinha um ponto fixo de 0 a 100. Só que sentido contrário, começava em 100 e terminava em 0. Porque fez da boca pro fundo, provavelmente. Aí na 13ª conferência fizeram alteração. Fizeram a alteração dela. Então o que acontece? Era de 0 a 100, quer dizer, 0 é o ponto de fusão e 100 é o ponto de ebulição. Então você tem 100 divisões iguais. E por isso que é chamado centígrada, porque é dividido em 100 partes de centímetro, 100 partes do metro. E o nosso amigo Fahrenheit obteve 32 graus para o ponto de congelamento ou de fusão da água e 212 graus como ponto de fervura, tendo 180 divisões intermediárias iguais. Então, o que ocorre nessa brincadeira aí, nós vamos ver aqui na lousa, que é justamente a formação dessas escalas que foram aprovadas devido à sua funcionalidade ser bem precisa. Então, ela não foi só criada por ser criada. A função dela se deu respeito, tanto a de Celsius quanto a de Fahrenheit. Kelvin, utilizando uma outra, perdeu vários experimentos, por causa que com gás você não tem jeito. Ou você implode o recipiente, ou você explode o recipiente e o restante está de volta. Então, para ele não perder mais nenhum experimento, ele criou sua própria escala para trabalhar com gases. E ele conseguiu chegar a quase 0 Kelvin. Quase. Porque o que acontece? Quando ele começou a trabalhar as escalas, montou a escala dele, em cima da escala de Celsius. Quando ele conseguiu fazer com que o gás chegasse a 0 graus Celsius, o elemento pulou a medida do zero. Não entrou no zero. Pulou e ficou negativo. E desceu no máximo, que foi 273 graus Celsius. Com isso, ele chegou no zero absoluto da escala dele. Por isso que a escala de Kelvin é a escala absoluta da termodinâmica. Porque ela trabalha com os gases, então ela é o padrão oficial da termodinâmica. Mas vamos ver a situação com relação à relação entre essas escalas. Como é que fica essa relação entre as escalas? Aqui nós temos a relação delas. O Kelvin absoluto, Celsius, Fahrenheit e a presença do Rankine absoluto, que é o Fahrenheit absoluto. Ela vai do 459 graus, ponto 4 negativo, a 672. Então, nós vamos fazer uma relação desses dois valores, dessas escalas aqui. Vou trazer de novo a lousa. E vou parar aqui um pouquinho a apresentação, para a gente ver direitinho como funciona isso, dessas escalas termométricas. O que a gente percebe com essa situação? À medida que a gente olha essas escalas, pode pensar assim, mas isso eu vejo já no termômetro comum, não preciso fazer mais nada. Se você analisar bem, se a gente analisa bem a situação, se eu quiser criar um termômetro, porque eu tenho um determinado líquido ou fluido que é volátil, que facilita bem tanto
o aumento ou diminuição devido à variação da temperatura, então eu posso criar um termômetro também. Só que eu vou ter que usar um padrão para reconhecer que aquele termômetro é válido. Então eu posso usar tanto o padrão de Celsius, como Celsius, ou o padrão de Fahrenheit, que são as duas escalas mais usuais. Então começamos lá com Celsius. Então nós temos aqui a sua escala, 0 graus a 100 graus. Depois nós temos aí nosso amigo Fahrenheit, que chegou ao valor de 32 graus a 212 graus. A única escala, ou as únicas escalas que não têm menção de graus, Kelvin e Rankine. Kelvin. Então você tem lá 273 kelvins e 373 Kelvin. A de Rankine você vai ter aqui, nessa relação, você tem 460 como valor de transformação ali. Vendo que a gente passou lá no livro, o 0 Kelvin dá menos 459. Arredondamos para 460. Então, o que acontece aqui nessa brincadeira? Fazendo a relação certinha, então aqui nós temos 460 Rankine, aqui no ponto gelo 492. Mas por que essa diferença? Porque eu pegando esse valor mais 32, na escala de Fahrenheit, temos 492. Então tem essa pequena diferença aí que ocasiona essa situação. E aqui, 672. Mas como é que vai funcionar isso? Deixa eu puxar aqui um pouquinho o livro. (460) igual a 0 graus Fahrenheit. É isso mesmo. Aí quando você puxar aqui os 32 de Fahrenheit, a 0 graus. Aqui os 32, que é a fusão do gelo em líquido. Então, comparando aqui, você tem 460 Rankines igual a 0 graus Fahrenheit. 492 Rankine é igual a 32 Fahrenheit. Então, essa relação aqui, o que acontece? Como é que vai funcionar para a gente essa brincadeira? Então, aqui nós vamos trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, nessas escalas, eu vou trabalhar o que nós chamamos de razão. Então, eu vou fazer uma razão termométrica em cada escala. Então, aqui, vou marcar uma temperatura qualquer, em Celsius, que seja comparável com uma temperatura qualquer em Fahrenheit. E essa mesma temperatura seja comparável em Kelvin e seja comparável em Rankine. Então, nós temos essa temperatura qualquer que pode ser medido, pode ter uma medição com o valor correspondente na outra escala. Mas como é que eu vou fazer essa relação, essa razão de escala dentro dela mesma?
fazemos assim situação. Essa razão, nós teremos lá a temperatura qualquer a temperatura qualquer menos o ponto de fusão. Isso sobre, vou até abaixar esse indicador de razão aqui para não dar problema. Então aqui a razão vai ser igual temperatura qualquer na escala menos o ponto de fusão do gelo, transformação do sólido para o líquido. E aqui vai acontecer agora quem? O ponto de vapor menos o ponto de fusão. Então essa é a relação que nós fazemos, a criação, a obtenção da razão de escala para escala. Então, de Celsius eu vou ter uma razão. Fahrenheit eu vou ter outra razão. Kelvin eu vou ter outra razão. Então assim eu vou montando as razões aqui. Então, se eu fazendo aqui a razão da escala de Celsius, a temperatura qualquer, TC. Então nós temos lá, temperatura qualquer, Celsius, menos zero, que é o ponto de fusão da água, do gelo, transformando em água líquida, sobre 100 menos ponto de fusão, que é zero. Aqui, então, nós temos a razão formada, TC sobre 100. Primeira razão montada. Aí você fala, bom, eu tenho Fahrenheit. Como é que vai funcionar isso? Da mesma forma. Então, vou fazer em cor diferente para a gente identificar com mais facilidade. TF, temperatura qualquer na escala Fahrenheit, menos o valor da fusão do gelo, 32. Sobre 212 menos 32 também, que é o ponto de fusão. Disso nós teremos a segunda razão da escala aqui. Qual vai ser o valor? Em cima, eu não tenho como fazer. Tem uma incógnita e um número. Não dá como resolver. Então, mantemos TF menos 32. Embaixo dá para resolver. 212 menos 32. 2 menos 2 dá 0. 21 menos 3, 18. Então, aqui nós temos a segunda razão. Então, nós temos TC sobre 100, é a primeira. TF menos 32 sobre 180 é a segunda. Aí você pode falar assim, mas já sei onde vai sair isso. Naquelas coisas que eu vi no ensino médio, de transformação daqui para ali, daqui de lá para cá, que era aquela confusão. Não vai precisar ficar fazendo aquela confusão, não. Você pode até ficar tranquilo que isso aqui é só para fazer uma pequena base de explicação. Que nós vamos usar aqui, no máximo, são 4 equações. Fora isso, nem tanto. Feito essas duas razões, nós vamos trabalhar para a de Kelvin e a de Rankine. Aí você pensa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Bom, eu vou precisar apagar essa parte para a gente colocar. Já sabemos que essa parte escrita aqui identifica o que nós estamos fazendo, criando a razão dentro da própria escala. De Celsius, TC sobre 100. Fahrenheit, já temos que é TF menos 32 sobre 180. Então, vou apagar aqui.
para a gente trabalhar as outras duas razões. Primeiro na de Kelvin. Kelvin é quem? Nós temos temperatura qualquer em Kelvin, TK. Então temos lá TK igual, ou melhor, igual nada, TK menos o valor da fusão do gelo na escala Kelvin, 273. Menos 273. Sobre ponto de fusão da ponto de vaporização, 373. Menos o ponto de fusão. Fazendo aqui a relação deles, nós teremos quem? TK menos 273 não dá para resolver, porque é igual ao TF aqui. Então, TK menos 273 sobre 373. Você tira 273, ficamos com 100. Então, a terceira razão montada aqui. A última que nós temos que montar é justamente da Rankine. E aí, como é que fica essa da Rankine? Então, nós teremos a seguinte situação. 672 menos 492. Então, você tem lá temperatura qualquer em Rankine menos 492 sobre 672 menos 492. Porque aqui é o que nós fizemos aquela comparação. 460 rankines equivale a 0 graus Fahrenheit. Como a rankine está por base de Fahrenheit, sendo considerado Fahrenheit absoluto, então nós temos quem? 460, 0 graus. 492, 32 graus. Então fazemos aqui a relação com o ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização. Fazendo então aqui, em cima continua TR menos 492 sobre, fazendo a subtração desses dois aqui. 2 menos 2 dá 0. 17. Por que eu vou pensar em 17? 7 sozinho não tira. Então 17 tira 9, ficamos com 8. Aqui tirou 1. Quem prestou para o 7? Ficou 5. 5 tira 4, 1. Então ele manteve o mesmo padrão com relação ao Fahrenheit aqui. 180 embaixo. Então nós temos aqui as 4 razões. Uma referente a cada escala. Aí você pensa, eu vou ter que trabalhar com todas elas? Não, nós vamos definir aí 4 equações diretas. No caso, nós vamos trabalhar a transformação de Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, e vamos trabalhar Fahrenheit, Rankine, Rankine, Fahrenheit. Só. Por quê? Porque nesses casos aqui, as outras equações que existem, elas são muito bem feitas, são muito bem elaboradas, mas não tem aquela aplicação prática em determinado local, em determinada situação. Então a gente não trabalha com ela nesse sentido. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira transformação. Então, a primeira transformação é quem? Celsius em Fahrenheit. A segunda transformação, Fahrenheit em Celsius. E já faltam 2 minutinhos. Agora já falta 1. Só que o nosso Zoom hoje está de bom tamanho. Não está querendo parar, não.
Gostei de ver. Hoje tá aí direto. É, tá bom. Oxe, resolveu, Hoje deu bom. resolveu dar um trabalho legal pra gente hoje. Ah, então nós temos lá. Né? Pois é, rapaz, coisa boa. Vamos dizer que você tem assim. Eu tenho TC igual a 20 graus Celsius. Temperatura nossa boa, 20 graus Celsius. Você quer saber isso em qual a relação dela com a escala em Fahrenheit? Aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, você pega a escala de Fahrenheit, aqui, e vai fazer a relação com ela. Então, eu vou pegar as duas aqui e vou fazer uma comparação. Como? TC sobre 100 igual TF menos 32 sobre 180. De repente, você viu isso aqui no ensino médio, como eu vi, muitos outros já viram, que faz ali divisão por 20, vai ter 5 e 9. Mas uma comparação que dá exata também, é você reduzir isso daqui a uma formação mais prática. Divide os dois por 100. Então você tem lá, dividindo 100 por 100, você vai ter 1. 180 dividido por 100, você não vai ter 1 apenas. Tem 1 inteiro com 8 décimos. Então, fazendo aqui a finalização, temos lá TC igual TF menos 32 dividido por 1,8. Pronto. Já temos a equação de transformação. Dado TC, ou melhor, dado TF, calcular TC. Mas ele não quer TC, ele quer TF. Como é que fica então a transformação, a mudança dessa equação para que eu tenha o cálculo de TF? É só fazer as posições ali, mudando a situação algébrica daqueles números, daquela equação. Então, a formação algébrica aqui. Então, nós teremos a seguinte situação. 1,8 aqui divide, ele passa multiplicando. Você tem lá que o TF vai ser igual. Não vai ter nem a barra de fração mais. 1,8 aqui divide TF menos 32. Ele passará multiplicando TC. Então, 1,8 vezes TC. 32, que é negativo, passa a ser positivo 32. Aí você resolve primeiro a multiplicação, depois você resolve a soma. Então, essa aqui é a segunda equação. Então, aqui nós temos a primeira Professor, e a segunda.